Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a Idade Média, tá? Mas antes da gente começar, por favor, se inscreve aí, curte, tá? E comenta a nossa aula, valeu? Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho na nossa última aula, né? O que aconteceu? Roma foi invadida pelos povos germânicos, tá? Quem eram esses povos? Eram principalmente os francos. Eles acabaram dominando ali a Alemanha, a França, a Bélgica e a Itália também, tá? Quando ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente se manteve, beleza? E ainda recuperou alguns territórios do Ocidente. Então a gente tem que ver que essa queda do Império Romano do Ocidente não foi do dia para a noite, não aconteceu do nada, foi aos poucos, e essas invasões também foram aos poucos. Tanto que foram vários povos bárbaros que invadiram essa região, mas os francos obtiveram melhor resultado, eles conseguiram se manter mais naquela região. E daí ocorreu uma mistura, que a gente fala que é o quê? Os povos, os reinos bárbaros germânicos latinizados, por causa da língua latim, que advém ali de Roma, tá? Eles se ergueram, esses povos se ergueram sobre as ruínas romanas, tá? Agora a gente vai entrar na divisão. Como é que se divide a Idade Média? Hoje a gente vai falar da Alta Idade Média e na próxima aula vai ser da Baixa Idade Média. Então, a gente divide em dois tempos para conseguir estudar melhor. E tem que ficar claro o quê? Que na Alta Idade Média, ela era composta principalmente pelo clero, pela nobreza, que era o rei e as suas famílias, tá? Os camponeses e os servos. E principalmente era uma sociedade formada por feudos, tá? Já na Baixa Idade Média, tudo isso vai mudar. Por quê? Porque vai ter essa composição, porém vai entrar a burguesia, que vai dominar o mercantilismo na cidade, tá? E a gente vai chamar essas cidades de burgos, que são o quê? Grandes muralhas que cercavam essas cidades. Eu vou botar até aqui uma cena de uma série para vocês verem, tá? Então, o que aconteceu na Alta Idade Média? Ela aconteceu ali entre o século V e o século X, beleza? Após a queda do Império Romano, aconteceu um desamparo e um descentralizamento naquele império, naquelas áreas, naquela região de Roma, tá? Isso fez o quê? Fez com que houvesse uma dispersão das pessoas, concentrando as pessoas mais aonde? Nos campos. Então, aconteceu um êxodo urbano, elas saíram das cidades e foram até os campos, que era onde tinha local de trabalho, que foi a formação ali dos feudos, tá? Então, a concentração de pessoas nas cidades diminuiu, aconteceu uma nova realidade, onde foi implantado o sistema ali, o feudalismo, e a desconcentração do poder e a ausência de centralização fez com que aumentasse a superstição, porque se juntou vários povos diferentes ali, então cada um com as suas crenças, e aumentou o que com isso? O poderio, tá? Da Igreja Católica. Gente, isso é muito importante vocês terem em mente, tá? Então, essa mistura de cultura germânica e romana acabou resultando nisso. Mas como é que se formou o feudalismo? Gente, feudalismo, ele é uma mistura entre a cultura germânica e romana. Por quê? Para vocês terem uma ideia, olha só. O comitatus é o quê? É a relação do sucerano e do vassalo, beleza? E essa relação, ela tem dois patamares, tá?
ela é baseada na honra e na lealdade, beleza? E a outra coisa interessante, outra palavrinha que é bom a gente saber, é o colonato, que é o quê? Que é a lógica da servidão que veio dos romanos. Então, houve uma mistura de culturas ali, tá? E fez com que houvesse o feudalismo naquela região, naquele momento, beleza? Então, assim, o feudalismo ele é um regime de trocas, tá? Onde existe o senhor feudal, que é o detentor das terras, e ele protege essas terras de ataques e invasões, beleza? Enquanto servo, qual que é a troca dessa? Bom, se ele vai proteger a gente vai o quê? Trabalhar nas terras dele, garantindo a subsistência, uma produção que se baseia na subsistência, tá? Então, eles produzem para a própria região deles ali, para as próprias pessoas ali, tá? Ela é baseada na produtividade agrícola, tá? Só que o que aconteceu? Ali por volta, entre o século V e o século X, houveram muitas baixas, tá? E essa produção ela só vai se recuperar a partir do século X, beleza? O comércio, ele não deixou de existir completamente, mas ele era praticamente inexistente, quase não se tinha, tá? Então, o que se fez? Os poucos governadores ali das cidades que se manteram, aconteceu que não conseguiam mais arrecadar impostos. Por quê? As pessoas não estavam ganhando dinheiro ali, quase não tinha ninguém na cidade. Eles iam vender para quem? Entendeu? Então, a arrecadação de impostos foi muito baixa e não, fez com que as cidades não se sustentassem, tá? Isso explica a queda do Império Romano lentamente. Não foi tudo de uma vez, como eu já falei para vocês. A falta de poder na mão dos governantes, a falta de centralização, como a gente já falou, fez com que o poder parasse na Igreja Católica. E o que acontece? A igreja se expande, então ela fica muito mais poderosa, muito mais influenciável nessa época. Ela aumentou as suas posses e as suas riquezas, mas como? Através das indulgências, tá? Que era o quê? As pessoas tinham que dar um pagamento em troca da remissão dos seus pecados. Mas, professor, isso é praticado até hoje em dia? Infelizmente, sim, né? As pessoas ainda têm esse pensamento, isso ficou enraizado na nossa cultura. E a simonia, o que é a simonia? É a negociação de cargos, tá? E relíquias sagradas. Então, a igreja conseguiu absorver uma riqueza muito grande nessa época. E ela controlava as cidades e as suas mentalidades. Beleza? Então, o poder dela era muito grande. Mas como é que ela controlava as cidades e a mentalidade ali do povo? Gente, pela manifestação da arte, da filosofia e da cultura, da literatura, tá? Era um poder muito, muito grande ali, né? Com essas, como é que eu vou dizer para vocês? Essas ferramentas, tá? A arte, houve um retrocesso, tá? A arte que se tinha na cultura greco-romana lá, aconteceu que foi proibida pela igreja, por quê? Porque eles não queriam que as pessoas evoluíssem, eles queriam que o pensamento deles prevalecesse sobre os outros. Então, por exemplo, não havia estudo do corpo, da anatomia. Por quê? Porque era pecaminoso. E agora, galera, a gente vai entrar na Baixa Idade Média, tá? Entre o século X e o século XV, beleza?
O que aconteceu? Houve uma diminuição do regime feudal, tá? E com isso aconteceu o êxodo rural, beleza? As pessoas saíram dos campos para ir para as cidades. Então, uma migração para as cidades. Entre os anos 1000 e 1340, estima-se que a população na Europa Ocidental dobrou, tá? Mas isso traz consequências. Quais foram essas consequências? O ressurgimento do comércio, as identidades nacionais mais consolidadas, a reestruturação do poder secular, a diminuição do poderio da igreja, tá? E uma nova classe, a burguesia, que vai marcar muito a Baixa Idade Média, tá? Com os burgos aconteceu o quê? A solidificação de idiomas, ainda se tinha uma dispersão muito grande até essa época, e nessa época começou a se solidificar, e a centralização do poder nas mãos dos governantes. Então, a gente volta para o poder na mão dos governantes. Os burgos, a gente já falou, são pequenas cidades insurgentes com a presença de defesas, né? O militarismo e também as muralhas, tá? Que cercam eles. A burguesia, ela domina o cenário mercantil, tá? Então, ela domina o mercado, o comércio. Os feudos que permaneceram ali, o que aconteceu com esses feudos? Inúmeras revoltas servis, tá? Isso fez com que mudasse as relações entre sucerano e vassalo, ou seja, os servos mudaram as relações com os senhores feudais. Por quê? Porque no desespero de faltar a comida, alimentos e tudo mais, na crise que se tinha ali naquela época, os senhores feudais fizeram muitos abusos com os servos. Isso mudou totalmente a relação entre eles, tá? E a igreja, para não perder totalmente o poder, o que eles fazem? Bom, então vamos ceder um pouquinho e vamos dividir esse poder com os monarcas. Agora, pessoal, falando da Inquisição. O que seria Inquisição? Inquisição significa inquirir, tá? Vem do verbo latim inquiro. Inquiro quer dizer o quê? Perguntar. Inquirir, perguntar, tá? Não foi somente a caça às bruxas, como a gente ouve muito falar em filmes e tudo mais, tá? Foi milhares de processos judiciais empreendidos pela igreja, tá? Foi um período de quase 600 anos. Mas o que acontecia? A chegada dos inquisitores numa cidade, eles estiveram por várias cidades espalhadas pelo mundo, tá? Essa chegada fazia o quê? Criava um período. Esse período era chamado Édito de Graça. Esse período de graça, a população delatava os casos de heresias. O que são heresias? São aqueles cultos que a igreja não admite, não prevê, por exemplo, o politeísmo e tudo mais, tá? Então, o que acontecia? Nessa delação da população, nem sempre eram delatados realmente os casos de heresias ali que a igreja procurava, mas eram bodes expiatórios. Como assim, professora? Quer dizer que o fulano lá resolveu delatar a fulana porque ela tinha dívidas com ele, entendeu? Então, por outros motivos, as pessoas inventavam algo para pessoa, né, se danar lá com a igreja, beleza? O que acontecia? Nesse meio tempo aí de delação, a igreja torturava as pessoas, tá? Para arrancar as confissões. Um exemplo de pessoa ali que a gente conhece, que é conhecido até hoje de cientista, de filósofo, é Galileu, tá?
ele foi delatado para a igreja, acusado de heresia. Por quê? Por demonstrar o heliocentrismo. Gente, sendo que antes de Galileu, os gregos, tá, e os egípcios já sabiam como funcionava o sistema solar. Mas como a gente estava num período de retrocesso, tá, isso não era mais falado e não se acreditava mais nessas coisas, tá? Não era aceito. Então, houve o que nessa época? Houve censuras, houve queima de livros, nada científico eram aceitados, tá? Judeus e muçulmanos também foram alvos da Inquisição, tá? Foram muitos dizimados e tudo mais, tá? E, pessoal, voltando um pouquinho ali sobre a cruzada, eu esqueci de passar um detalhe para vocês que eu vou passar agora, tá? Durante a cruzada, a igreja fez um genocídio mesmo, mortes em massa, tá? Num povo de Cátara, tá? O que aconteceu? A igreja matou 100.000 pessoas lá, estima-se, né? Pode ter sido muito mais. E a desculpa disso foi suas práticas religiosas que não estavam de acordo com as práticas cristãs, tá bom? E da parte da Inquisição, é isso. Além dos hereges, eles buscavam também judeus e muçulmanos e essas pessoas eram alvos dos processos e das penas deles que iam de forca, prisões, enfim, né? Um retrocesso total na sociedade, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar da crise do século XIV, a fome e a peste negra e a época do Renascimento.